Meus queridos, dando continuidade às nossas aulas sobre doutrina da igreja, hoje nós vamos tratar sobre o Espírito Santo. Certamente você já ouviu falar sobre ele, mas você sabe exatamente quem é o Espírito Santo? Será que o Espírito Santo é a manifestação da força de Deus? Ou será que ele é um símbolo, uma representação de Deus? Afinal, ele aparece como uma pomba no batismo de Jesus e como fogo em Pentecostes? Não, meus queridos, não é nada disso. O Espírito Santo não é simplesmente a manifestação da força ou um símbolo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Então, na aula de hoje, vamos tratar sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aquela que dá vida, transforma corações e nos conduz à santidade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A doutrina católica nos ensina que Deus é um só, mas ele se manifesta em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é que ora Deus é Pai, ora Deus é Filho, ora Deus é Espírito Santo. Não. São realmente três pessoas distintas, mas também não são três deuses distintos. É somente um único Deus. E esse é um mistério que a nossa razão não tem como entender. Já houveram várias tentativas de se explicar a Santíssima Trindade, mas todas as explicações têm alguma falha que a torna teologicamente incorreta. Aliás, só a título de curiosidade, certamente vocês já ouviram aquela música que diz: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, não é? Então, essa música, cantada dessa forma como eu cantei, vocês viram assim, é um talento fora do normal. Essa música, ela estaria teologicamente errada. Justamente porque, cantando assim, nós estamos dando margem para uma interpretação errada, separando as três pessoas da Trindade, tratando como se elas não fossem um único Deus. Como é que nós fazemos o sinal da cruz? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Não é? E eu já ouvi essa música sendo cantada dessa forma, que é a forma correta. Mas enfim, então, partindo para a pergunta principal da nossa aula: quem é o Espírito Santo? Então vejam, o Pai, que é eterno, ele gera o Filho. E o Filho, ele é gerado eternamente. Por quê? Quando nós dizemos que o Filho é gerado, significa que o Pai lhe dá a origem de si mesmo. Ou seja, o Filho tem a mesma natureza do Pai. O Filho, ele não é criado como nós somos. Inclusive no credo niceno-constantinopolitano nós rezamos: creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, ou seja, pela eternidade. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado,
consubstancial ao Pai. O que quer dizer esse consubstancial? Que tem a mesma substância, a mesma natureza, a mesma essência. Ou seja, o Filho também é Deus, né? Como eu estava falando no início da aula. E eu havia dito para vocês nessa aula aqui do CARD que Deus criou todas as coisas partindo do nada. Confere? E não é isso que acontece com o Filho, né? Se o Filho e o Pai são o mesmo Deus e Deus é eterno, então não há um ponto no tempo em que o Filho foi criado. Por isso nós dizemos que ele é eternamente gerado pelo Pai. É algo meio complicado de imaginar, né? Demanda sim um tempo refletindo sobre isso, mas também, como eu já falei para vocês em outra oportunidade, né? Nós não conseguimos entender tudo sobre Deus porque Deus é infinito e a nossa inteligência não é. Porque veja, a nossa realidade humana, ela existe no tempo, né? Se eu digo que eu sou o pai, humanamente, eu existo antes dos meus filhos. Da mesma forma, quando eu digo que eu sou filho, naturalmente, eu existo depois do meu pai e da minha mãe, né? Quando nós falamos da realidade divina, aí já não é a mesma coisa. Deus, ele não está submetido ao tempo, porque o tempo é uma criação de Deus, né? Por isso que o Pai e o Filho são eternos e existem juntos desde sempre, né? E do amor que existe entre o Pai e o Filho procede o Espírito Santo. Nas Sagradas Escrituras nós temos uma manifestação da Santíssima Trindade por ocasião do batismo de Jesus, né? Vamos ver o que está escrito lá em Mateus capítulo 3, versículos de 13 a 17. Da Galiléia foi Jesus ao Jordão ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água. Eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E do céu baixou uma voz: Eis meu filho muito amado, em quem ponho minha afeição. A palavra afeição, ela indica, né, o agrado eterno, o amor perfeito e a aprovação plena que o Pai tem pelo Filho. E essa cena, ela nos mostra a comunhão das pessoas da Trindade no início da missão salvífica de Jesus Cristo. E Jesus coloca no mesmo patamar de divindade o Pai, o Filho, que é Ele mesmo, e o Espírito Santo, quando ele diz o seguinte: e depois ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E é assim, né, por meio do batismo, que nós, humanos, somos inseridos em Deus, né? O que isso quer dizer? Nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser de fato filhos de Deus. Por quê? Porque a partir do nosso batismo, nós passamos a integrar a Igreja de Cristo, que, como eu já disse a vocês, é o corpo místico de Jesus.
Se passamos a fazer parte do corpo místico de Jesus, e se Jesus é Filho de Deus, logo nós também passamos a sermos filhos de Deus. Ok? Muito bem. Então, apesar da revelação sobre a Trindade ter sido feita somente em Jesus, o Antigo Testamento já tratava sobre o Espírito Santo. No início do livro do Gênesis, nós temos uma menção ao Espírito Santo quando se diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E qual é o papel do Espírito Santo? Essa resposta nós temos na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13. Nós, porém, sentimos-nos na obrigação de incessantemente dar graças a Deus a respeito de vós, irmãos queridos de Deus, porque desde o princípio vos escolheu Deus para vos dar a salvação, pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Ou seja, o Espírito Santo nos foi enviado para a nossa santificação. Também, em João, capítulo 6, versículo 63, nós temos: é o Espírito que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Ou seja, o que nós temos aqui? É o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que dá a verdadeira vida. Qual é a verdadeira vida? É a vida eterna. E é também o Espírito Santo que fala pela boca dos profetas, como está escrito lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Com efeito, a profecia nunca foi dada pela vontade humana, mas os homens de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. E Jesus, ele envia o Espírito Santo para substituí-lo. Ora, se Jesus é Deus e ele ascende aos céus, não é? Ele vai ser substituído aqui na terra. E evidentemente ele só poderia ser substituído pelo próprio Deus, já que ele é Deus, não é? Ou seja, pelas palavras de Jesus, que nós entendemos que o Espírito Santo é Deus. Em João capítulo 14, a partir do versículo 16, Jesus fala o seguinte: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, para que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Veja, então aqui Jesus está falando, justamente dessa substituição, já que ele vai ascender aos céus e voltar ao Pai, ele diz que pedirá ao Pai que envie outro, para que não nos deixe órfãos. Voltarei a vós, mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará, isso que é importante, todas as coisas, e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então veja, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. É por esse motivo que a Igreja Católica sobrevive há quase 2000 anos, sem perder a sua essência, apesar de todos os ataques que a Igreja sofre e já sofreu no passado. Por quê? Porque a Igreja,
é guiada pelo Espírito Santo, né? Ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito, né? Então, sempre que a igreja se depara com uma situação de dúvida diante de alguma questão, é o Espírito Santo que ilumina a igreja para que ela tenha a resposta correta diante daquela questão que se coloca naquele momento. Então, além disso, o Espírito Santo, ele habita em nós, né? Como nos ensina São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Porventura não sabeis que os vossos membros são templo do Espírito Santo que habita em vós, que vos foi dado por Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E isso aqui também é muito importante. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos a obrigação de cuidarmos bem do nosso corpo, né? Nós temos que nos alimentar bem, praticar exercícios físicos, dormir bem, fazer uma boa hidratação, tudo para que nós mantenhamos o nosso corpo saudável, tá? Existe uma ideologia, né, que contaminou a nossa sociedade, que prega que, principalmente, né, que se a pessoa é gorda, tem que se aceitar como é, beleza, está nos olhos de quem vê e outras coisas mais, né? Só que a questão aqui, ela não é estética, né? A questão é saúde física, e nós sabemos, estamos cansados de saber, né, que a obesidade, ela causa uma série de problemas de saúde e também de limitações físicas, não é? E não só a obesidade, né, mas qualquer vício que cause algum dano no corpo, como o vício no álcool, vício em drogas e até mesmo o vício em celular, vício na pornografia, não é? Todo vício causa um prejuízo e um malefício ao nosso corpo, né? E como é que nós combatemos os nossos vícios? Nós precisamos cultivar uma virtude que seja contrária àquele vício, né? Mas sobre isso especificamente nós vamos tratar numa aula futura. Muito bem. A Santíssima Trindade, ela atua sempre em conjunto, já que são o mesmo Deus, né? Por isso, não há uma discordância entre as ações de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade. Porém, apesar da ação da Santíssima Trindade ser sempre conjunta, nós podemos atribuir de forma especial algumas obras a uma pessoa específica. Por exemplo, ao Pai, de quem tudo procede, nós atribuímos a criação, né, conforme eu já ensinei para vocês na aula sobre Deus Criador. Ao Filho, evidentemente, nós atribuímos a redenção, porque foi Ele que morreu na cruz por nós. E ao Espírito Santo, como eu falei anteriormente já nessa aula, nós atribuímos a obra da santificação. Mas entendo, apesar dessas atribuições especiais que nós damos, de novo, toda a Trindade está agindo em cada uma delas. Então, quando a gente fala da criação, né, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E lá em João, capítulo 1, versículo 3,
tudo foi feito por meio dele. E aí aqui ele está tratando do verbo. Quem é o verbo? É o Filho. E sem ele nada foi feito. Tá? E aí, se tratando da redenção, o Pai enviou o Filho. E o Espírito sustentou e ungiu o Filho em toda a sua missão. E a santificação, como toda ação de Deus, é da Trindade inteira, mas é mais visivelmente atribuída ao Espírito Santo. Tá bom? Inclusive, sobre essa questão da santificação, eu queria fazer uma brevíssima reflexão aqui. Santificação é diferente de salvação. É por meio da nossa santificação, ou seja, da nossa forma como nós vivemos aqui na Terra, né? E aí nós temos que buscar vivermos de forma santa, para então nós alcançarmos a salvação. Certo? Então, a nossa santificação nos permite a salvação. Vários santos da igreja, eles nos ensinam sobre essa questão da santificação no cotidiano. São João Paulo II foi um deles. São José Maria Escrivá, ele escreveu e pregou muito sobre essa questão da santidade no cotidiano. Caso vocês não conheçam São José Maria, também tem uma aula aqui no canal, na qual eu falo especificamente sobre ele e a espiritualidade do movimento que ele fundou, que é o Opus Dei. Mas a santidade, ela não é fruto do nosso esforço, ou pelo menos não somente do nosso esforço. É claro que nós devemos fazer a nossa parte, né? Mas nós temos que contar com a graça de Deus que nós recebemos por meio do Espírito Santo que habita em nós. E vejam, às vezes a gente fica meio angustiado porque a gente quer converter alguém da nossa família ou uma pessoa muito próxima, um amigo muito querido, mas nós não temos o poder de converter ninguém. A verdade é que o que nós podemos fazer é ensinar outras pessoas a verdade, a doutrina da igreja, né, que é isso que nós fazemos aqui no canal. Mas a conversão mesmo de uma pessoa, ela se dá pela graça do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ele toca o coração das pessoas, é ele quem nos atrai a Jesus Cristo. Quando nós sentimos um desejo, por exemplo, de aprofundar mais na vida de oração, né? Esse desejo, ele vem de Deus. Ele vem do Espírito Santo. Porque se fosse por nós mesmos, né, nós não iríamos rezar. A gente ia dormir, ia ficar rolando o feed do Instagram, ia assistir Netflix, comendo pipoca de micro-ondas temperada da Yoki. O que não quer dizer, evidentemente, que nós não podemos fazer essas coisas. Tá? Não há mal em assistir Netflix. Não há pecado nisso. Claro, dependendo do que você vai assistir ou do que você vai ver nas redes sociais. Mas é o Espírito Santo que nos inspira a uma vida de oração, em uma vida de busca pela verdade, por conhecer mais a Jesus e os seus ensinamentos. E eu disse para vocês que o Espírito Santo ele sempre esteve no mundo. É ele quem falou por meio dos profetas. Mas ele se manifesta de uma forma muito clara em Pentecostes, que foi
a primeira manifestação da Igreja de Jesus Cristo. Lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículo 49, Jesus dá a seguinte recomendação aos apóstolos: eu vou mandar sobre vós o que meu Pai prometeu. Que é o quê? O Espírito Santo. Entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da virtude do alto. Ou seja, essa virtude do alto é o Espírito Santo. E depois, então, nós temos essa descida do Espírito Santo, né, como está narrado lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 1 a 4. Quando se completaram os dias do Pentecostes, estavam todos juntos no mesmo lugar. De repente veio do céu um estrondo, como de vento que soprava impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram-lhes repartidas umas como línguas de fogo, das quais pousou sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar várias línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ou seja, o Espírito Santo é a alma da Igreja Católica. Sem ele, não haveria igreja. Jesus, ele formou os discípulos, ele ensinou tudo a eles, mas ele sobe aos céus, como eu já falei no episódio da Ascensão, e deixa o Espírito Santo para conduzir a igreja. E é o Espírito Santo que opera por meio dos sacramentos. Sem o Espírito Santo, a igreja seria meramente uma organização humana. E aí vocês imaginam, com todas as heresias, com todos os ataques que a igreja sofre e já sofreu ao longo da história, com todos os problemas internos que a igreja tem e sempre teve, se fosse uma organização meramente humana, certamente já não existiria mais. É só a gente olhar para trás e ver as ruínas das civilizações antigas. A civilização grega, do Antigo Egito, Maia, Azteca, né, dentre tantas outras. Né? Os grandes impérios caíram, como o Império Romano, por exemplo. A igreja sobrevive no tempo com os mesmos ensinamentos, a mesma doutrina, os mesmos rituais, desde a sua fundação por Jesus Cristo. E é por isso que ela é tão atacada, porque, como eu já ensinei para vocês, os espíritos malignos eles agem no mundo e o objetivo deles é justamente a perdição das nossas almas. Mas como Jesus prometeu, contra a sua igreja as portas do inferno não prevalecerão. Dito isso, meus queridos, encerramos mais uma aula aqui do nosso canal. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Um beijo no coração e fiquem todos com Deus.